Imagina só a seguinte situação. O líder de uma das maiores tradições espirituais do mundo vira e afirma de forma super categórica, sem hesitar, que se a ciência provar que alguma das crenças deles está errada, é a religião que vai ter que mudar. Nossa, e isso é uma declaração bem forte, né? Muito forte. Não é uma metáfora, não é uma daquelas reinterpretações poéticas para acalmar os críticos, sabe? É uma admissão bem literal de que a evidência empírica, no final das contas, supera dogmas de milhares de anos. Com certeza. E isso vai contra quase tudo que a história das grandes instituições religiosas meio que ensinou a gente a esperar. Porque, historicamente, quando a ciência colide com a doutrina, o padrão é a instituição fazer um esforço gigantesco para proteger o dogma, né? Uhum. Seja inventando justificativas super elaboradas ou, em muitos casos, tentando desacreditar o próprio método científico. Então, encontrar uma postura de submissão total aos fatos assim, vindo de um líder religioso, é um fenômeno raro. É algo que a gente precisa mesmo analisar de perto. O que torna a nossa exploração de hoje super instigante. Olá para quem está ouvindo, eu sou a sua apresentadora de sempre, pronta para mais uma análise. E claro, estou aqui com o nosso especialista na bancada. Olá, pessoal. É ótimo estar aqui com a gente de novo para mais esse mergulho profundo. Eu sou o especialista que acompanha vocês por aqui. Hoje a nossa missão é dar uma olhada numa seleção bem fascinante de textos do Dalai Lama. Mais especificamente, a gente vai usar um trecho dos comentários dele no livro The Good Heart e também um artigo de opinião de 2003, que é bem direto ao ponto, chamado Our Faith in Science, ou Nossa Fé na Ciência. E são textos incríveis, viu? Eles revelam uma mente, extremamente pragmática que opera por trás de toda aquela veste monástica. Ele entra em questões que saem totalmente da teologia e vão para o campo da nossa sobrevivência básica mesmo. Pois é, o nosso objetivo hoje é entender como o budismo se posiciona de um jeito até surpreendente em relação à nossa história, à ciência moderna, e mais do que isso, a gente quer ver como essas ideias super antigas entregam meio que uma tecnologia prática totalmente secular para resolver aqueles problemas emocionais do nosso dia a dia. Exatamente. Certo. Vamos desvendar isso começando por uma escolha pessoal bem curiosa do Dalai Lama sobre a figura central da tradição dele, o próprio Buda. Nesse trecho do The Good Heart, ele faz muita questão de traçar uma linha clara sobre como ele enxerga o Buda. Porque, o budismo é enorme, né? Tem várias escolas. Várias. Vão interpretações bem diferentes. Mas o Dalai Lama diz que, pessoalmente, ele prefere se relacionar com o Buda como uma figura estritamente histórica. Um homem de carne e osso, né? Isso. Alguém com uma personalidade humana tangível, não alguém que já nasceu perfeito e divino, mas alguém que precisou de um esforço exaustivo e metódico para aperfeiçoar a natureza humana até chegar na iluminação. O que é uma abordagem bem comum, se a gente pensar bem, porque o impulso natural de quase toda tradição é divinizar os fundadores ao máximo. Com certeza, tirar qualquer traço de falha humana. Exato, transformar a pessoa num ser inalcançável. E o texto até menciona que algumas vertentes budistas realmente veem o Buda só nessa dimensão cósmica, infinita, atemporal. O Dalai Lama até brinca com isso. Sim, ele brinca que entrar nesses detalhes teológicos daria muita dor de cabeça e confusão. Dá para imaginar. Mas qual é exatamente essa dor de cabeça que ele menciona? É um problema teológico real que os primeiros pensadores tiveram que resolver. Porque, pensa assim, como você concilia um estado de iluminação, que é infinito e atemporal, com o fato de que o professor histórico, o Buda, lá na Índia, envelheceu e faleceu? Ah, faz sentido. A matemática não fecha, né? Não fecha. Então a solução teológica foi criar o sistema dos corpos do Buda, que é a doutrina Trikaya. É basicamente uma estrutura. No topo você tem o Dharmakaya. Dharmakaya. Isso, o corpo da verdade. Que não é uma pessoa, não tem forma física. É o princípio da iluminação em si. Um estado atemporal infinito. Tipo uma energia fundamental do universo, que a gente não consegue perceber com os sentidos normais. Perfeito. Desse estado incompreensível surge um nível intermediário, o Sambhogakaya. Sambhogakaya. Ok, os nomes são complexos. De recursos,
um corpo de pura luz e energia. Só que só é acessível para quem é um praticante extremamente avançado de meditação. Tá, e o terceiro? Aí sim, a partir desse segundo se manifesta o Nirmanakaya, que é o corpo de emanação. Esse é o Buda histórico, o homem físico, o Buda Shakyamuni. A teologia entende que ele não é o Buda total, mas uma manifestação física feita sob medida para se encaixar nas limitações de um tempo e lugar específicos. Nossa, olha, para fugir um pouco desse jargão todo, eu tô aqui pensando numa analogia. Vê se faz sentido. Manda ver. É meio parecido com a arquitetura de tecnologia de hoje, sabe? O Dharmakaya, esse estado infinito, seria tipo o código-fonte da internet que fica lá na nuvem. É vasto, tem toda a informação, mas nós, usuários comuns, não conseguimos interagir com ele direto, sem ter uma interface. Excelente analogia. E o Sambhogakaya seria tipo os grandes servidores processando esses dados todos nos bastidores. A infraestrutura é invisível. E, finalmente, o Nirmanakaya, que é o Buda histórico, é o aplicativo. O app que você baixa no celular aqui na Terra para poder usar tudo isso. Exatamente isso. E aprofundando nessa sua lógica do aplicativo, o texto explica por que esse formato era necessário. O app precisava ser programado para rodar num sistema da Índia antiga. Senão as pessoas não iam conseguir abrir o programa, né? Exato. O Buda histórico foi a interface de usuário essencial para que aquelas pessoas conseguissem acessar o código-fonte abstrato. Se a interface fosse só luz infinita e energia cósmica, os usuários humanos da época não teriam como processar. A mente humana exige um professor humano. E isso ancora muito bem a preferência do Dalai Lama para focar no histórico em vez do místico. Porque o budismo, apesar de toda aquela iconografia rica, depende de uma estrutura social muito terrena, que é a tradição monástica, os mosteiros, as regras, sabe? Com certeza, o texto é bem claro sobre o pragmatismo disso. Para o budismo sobreviver milênios, precisou de uma linhagem ininterrupta. E a regra básica, inegociável para ordenar um monge ou uma monja, é ser humano. Um espírito não pode assinar um papel ou seguir regra de convivência no refeitório, né? Pois é, seres celestiais não fazem votos monásticos físicos. Então, ao focar na humanidade do Buda, o Dalai Lama está, na verdade, validando a estrutura prática de milhares de mosteiros hoje. E isso cria uma ponte muito lógica para a nossa próxima discussão. Se o líder dessa tradição dá tanto valor para o aspecto físico, para o ser humano de carne e osso, é natural a gente se perguntar como ele lida com a ferramenta mais rigorosa que a humanidade tem para testar a realidade física, a ciência. Sim, e é aí que o artigo Our Faith in Science entra, focando exatamente nesse ponto de contato. O artigo fala de um encontro de mundos que é monumental. O texto detalha o envolvimento do Dalai Lama desde 1987 com cientistas de ponta lá no Mind and Life Institute. Uma iniciativa incrível. Sim. E o cenário inicial que ele descreve é muito curioso. O líder tibetano e uns tradutores sentados lá em Dharamsala, frente a frente com físicos quânticos, com neurocientistas, e o que era só uma curiosidade virou algo tão grande que dezenas de monges começaram a estudar a ciência moderna dentro do mosteiro. É uma mudança de paradigma enorme para uma tradição milenar. Mas olha, sendo um pouco cética aqui, eu tenho que questionar o quão radical isso realmente é. Aquela frase de que o budismo teria que mudar se a ciência provar o contrário, soa muito bem, né? Soa ótimo. Mas não seria só uma manobra sofisticada de relações públicas? Porque, convenhamos, para uma tradição oriental exilada, parecer super racional e amiga da ciência é uma ótima forma de ganhar a simpatia do Ocidente. Eu fico na dúvida se essa humildade toda tem base na filosofia deles ou se é só sobrevivência moderna. O que é fascinante aqui é a base epistemológica do próprio budismo, que meio que afasta essa ideia de ser só uma manobra de marketing. O Dalai Lama argumenta que a ciência e o budismo têm uma motivação raiz idêntica. Que seria? A busca implacável pela verdade e por entender a realidade nua e crua. Na filosofia deles, a causa do sofrimento humano não é um pecado original ou desobedecer um Deus. A causa do sofrimento é a ignorância, a incapacidade de ver a realidade como ela é. Ah, entendi.
E a ciência opera num princípio bem parecido, né? Testar hipóteses contra a realidade observável e jogar fora o que se prova falso. Exatamente. Se a tradição diz que a ignorância sobre a realidade é a fonte do sofrimento, então qualquer ferramenta que acabe com a ignorância e mostre a realidade vira, por definição, uma ferramenta de libertação espiritual. Não tem por que ter antagonismo. Nossa, faz muito sentido. E o texto do Dalai Lama reconhece essa parceria com muito respeito. Ele fala do progresso inegável que a ciência fez para dissecar o mundo material. A física, a cosmologia, o método científico mapeou o universo externo muito bem. Uhum. Mas o argumento dele é que a ciência sempre foi muito menos desenvolvida quando o assunto é experiência interna, o funcionamento profundo da consciência. E é aí que o budismo entra para preencher esse vácuo, certo? Porque o artigo não apresenta a religião como mito, mas como um pensamento antigo focado em investigar a mente. Eles usam muito a palavra experimentos no texto. E não é por acaso. O argumento é que milhares de anos de meditação são, na verdade, séculos de experimentação empírica. Pessoas testando o foco de atenção, isolando emoções, vendo as causas e efeitos dentro da própria cabeça. Então o mosteiro seria tipo um laboratório de psicologia aplicada? Exato. A meditação é a ferramenta para observar as engrenagens da mente ao vivo. Eles estudam como a raiva surge, o que alimenta ela e o que pode desmantelar ela. E essa divisão, né? A ciência cuidando do mapa do universo lá fora e o budismo com o mapa testado do universo interno, isso leva a gente direto para o argumento mais urgente daquele texto de 2003. E não é uma urgência filosófica, não. É questão de sobrevivência global mesmo. A gente tem que lembrar do peso histórico daquela época. Sim. O texto fala muito sobre o desequilíbrio perigoso entre o nosso avanço material e o nosso atraso interno. O Dalai Lama pontua que a gente tem uma tecnologia sem precedentes, mapeou genomas, conectou o mundo todo, mas esse desenvolvimento material falhou em trazer paz interior. Falhou espetacularmente, né? Ele é bem direto ao dizer que só o avanço material não garante bem-estar nenhum. E o exemplo sombrio que o texto usa, o de 11 de setembro, é a prova clara dessa equação quebrada. Você tem a fusão de uma inteligência técnica alta, capaz de pilotar aviões modernos, misturada com emoções humanas primárias, destrutivas e não gerenciadas. O ódio, né? O ódio absoluto. E o resultado é destruição em massa. O conhecimento técnico de voar foi dominado pelo impulso emocional de destruir. É um diagnóstico muito preocupante sobre nós mesmos. Nossos valores fundamentais, nossa empatia, não acompanharam a nossa habilidade de criar coisas materiais. A gente deu ferramentas com o poder de deuses para uma espécie que não sabe regular as emoções mais primitivas do cérebro. Eu vejo isso como se a humanidade fosse um grupo de engenheiros que gastou todo o dinheiro criando o hardware de um supercomputador incrível. Boa. A infraestrutura é perfeita, roda dados num piscar de olhos. Mas a gente insiste em rodar nessa máquina um sistema operacional todo instável, cheio de vírus. E os vírus são o medo irracional, o ódio tribal. O software emocional não aguenta o que o hardware permite, então dá falha crítica o tempo todo. E comprar hardware novo não resolve o problema do código. Não mesmo. E a solução que ele propõe é justamente para consertar o código. E o mais interessante é que é uma abordagem totalmente secular. Ele não quer converter ninguém para o budismo. Ele quer pegar esses métodos de treinamento mental de séculos e passar pelo crivo da ciência moderna. E no texto ele até fala de incentivar cientistas a examinarem os monges tibetanos, né? Sim, e os resultados tiram isso do campo da autoajuda e colocam direto na neurobiologia. Os cientistas viram mudanças físicas reais no cérebro de quem medita, através da neuroplasticidade. Aquela coisa de que o cérebro muda de forma, né? Isso. O treinamento contínuo reduz a ativação da amígdala, que é aquele centro do cérebro focado em medo, fuga e raiva. E, ao mesmo tempo, deixa o córtex pré-frontal, que cuida da empatia e o planejamento, muito mais denso e forte. A pessoa literalmente reconecta ao próprio cérebro. Para não ser mais refém das tempestades emocionais. E os dados mostram que esses praticantes conseguem ficar em paz até em situações super caóticas. Tem índices de felicidade maiores, resiliência contra as emoções ruins,
é a prova de que o software pode sim ser atualizado com esforço. E olha, o detalhe que eu achei mais revolucionário nisso tudo, e que o texto de 2003 frisa bastante, é que esses métodos são radicalmente econômicos. Baratos mesmo. É verdade. Não precisa extrair recurso natural, não tem fábrica poluindo para fazer pilo à cara. Todo mundo já nasce com o equipamento necessário instalado de fábrica. A tecnologia é a nossa própria mente. Não importa se a pessoa é rica, pobre, se tem doutorado ou não. Todo indivíduo tem a base para cultivar compaixão e paz interior. A ideia do Dalai Lama é pegar a tolerância, o perdão e ensinar na sociedade com a mesma naturalidade que a gente ensina matemática ou higiene básica nas escolas. Nossa, fica muito evidente que o desenvolvimento focado em acumular coisa material lá fora tem que ser equilibrado com o desenvolvimento de gerenciar nossa mente aqui dentro. É uma jornada que faz muito sentido quando a gente olha os textos de hoje. A gente começou tirando o misticismo e olhando para o Buda histórico. Depois vimos que a tradição deles prefere evidência científica ao dogma. Preferem a verdade tangível. Isso, e por fim, a gente descobre que meditação não é só fé, é tecnologia interna essencial para evitar que a gente se destrua com as nossas próprias invenções. E a aplicação disso é muito prática, né? Sai do mosteiro e vai direto para a nossa rotina na cidade. Uma explosão de raiva no trabalho, um desentendimento, ou aquele medo crônico do futuro por causa das notícias ruins. Lidar com isso é um desafio universal. Com certeza, todo mundo passa por isso. E a grande lição é que estabilidade emocional não é um traço fixo que você tem ou não tem, nem um dom divino. É um músculo. É uma habilidade que reage a treinamento igual o corpo reage à academia. A mente é maleável, mas cabe a nós ter a disciplina de esculpir isso. Diante de tudo isso, dessa intersecção entre uma sabedoria tão antiga e o laboratório moderno, me vem um questionamento final, algo para quem está acompanhando a gente pensar depois. A gente viu que uma tradição milenar teve a ousadia de dizer que aceita mudar suas crenças se a ciência provar o contrário. O que fica na minha cabeça é, será que a nossa ciência moderna e a psiquiatria de hoje teriam uma mesma humildade? Humildade para admitir que focar a atenção em observar a respiração, de graça, pode ter resultados neurológicos tão bons ou às vezes melhores do que as soluções bilionárias e sintéticas que a gente tenta empacotar em pílulas o tempo todo? A busca pela verdade não para e exige que a gente deixe a mente tão aberta quanto os nossos laboratórios. E com isso, a gente vai encerrando a nossa exploração de hoje. Muito obrigada pela companhia de sempre. Continuemos questionando, pesquisando e prestando atenção na realidade, lá fora e aqui dentro. Até a próxima análise.